além de ter uma dependência química, e a dependência química, quando essa pessoa tira de forma abrupta, ela tem sintomas de abstinência. A pessoa acorda com tremor, acorda com tontura, ela tem sintomas físicos mesmo. Igual a gente tem do álcool, a gente vai ter com o benzodiazepine, quando a pessoa já desenvolveu a dependência. E a gente tem o fenômeno também da tolerância. Então, você começa tomando 5 gotas de Rivotril, dorme bem. Daqui 1 ano, você tá tomando 10. E não tá dormindo legal. Então, assim, a pessoa ela vai ficando tolerante à medicação. O adolescente chega pra mim e fala assim, não, doutor, aqui que é? Eu sou noturno. Eu falei assim, mas você é morcego, você é coruja. Você não é noturno, você enxerga no escuro. Que poder que você tem no escuro? Você não faz nada, isso você não é noturno, cara. E o cara tá tanto tempo ali dormindo e acordando no horário errado, que aí ele realmente começa a acreditar que o sono dele vem só 3 horas da manhã. Eu lembro que um tempo atrás, principalmente quando eu estava clinicando mais, a questão de tomar medicamento para dormir sem indicação médica era uma coisa absurda. Porque a vizinha tomava o Zolpidem ou o Rivotril, e aí eu tô estressado um dia, eu vou tomar também. E chegava o paciente para mim, ele tinha desaprendido a dormir. Você vê isso na sua clínica? É muito... É tipo, a galera às vezes não entende, mas o paciente é exatamente isso. Ele desaprende a dormir. Sim. Ele não sabe dormir. E, mas como é que não sabe? Como é que não dorme? Tipo assim, ó, o sono é um comportamento, você tem que sentir ele chegando. É tipo ir ao banheiro. Você começou a sentir a vontade de ir ao banheiro e você se encaminha pro banheiro. O sono é a mesma coisa. O paciente que ele toma medicamento para dormir, ele desaprende a dormir porque ele toma um comprimido e apaga. Então ele começa a condicionar os comportamentos de sono dele a tomar aquele comprimido. E era muito complicado isso daí. Era uma coisa que acontecia demais, uma enxurrada de gente tomando medicamento para dormir. Depois, para tirar, é uma trabalheira desgraçada, porque a pessoa vicia. Sim, é uma guerra, né? A pessoa depende daquilo. Sim. E tá muito assim hoje. É um problemão, assim. E cada vez que eles lançam algum tipo de medicação, eles vêm como a solução dos problemas em relação aos benzodiazepínicos. Então, surgiu, por exemplo, a classe de indutor do sono, né? O Zolpidem. Não, esse não causa dependência. Esse pode usar com segurança, não dá ressaca no outro dia. Então, a propaganda era essa. E o que a gente vê que causa dependência também. E quando você fala que o paciente ele desaprende a dormir, você está falando sobre um comportamento aprendido através de uma prescrição médica, né? Pode, inclusive, ter sido perpetuado por receitas ou por medicação que é comprada de uma maneira ilegal. Mas, geralmente, a primeira receita é uma receita prescrita por algum médico. Né? Então, assim, eu vejo isso um problema, porque as pessoas prescrevem e não desprescrevem. Então, assim, o benzodiazepínico, né, que é o Rivotril, o Prazolam, essa classe de medicação de calmantes, elas deveriam ser prescritas igual antibiótico. Você vai tomar por tanto tempo, por 7 dias, e acabou. Você não vai tomar antibiótico o resto da vida. Né? Você está com um problema pontual, você vai resolver com essa medicação por dado tempo. E depois a gente tem que tirar. Eu já peguei paciente que tomava 12 anos, 14 Sim. anos. Então, benzodiazepínico. Aí tava começando a ter lapsos de memória, se acidentava de carro, porque começou a... Sim, tem esse aspecto cognitivo, né? Até teve uma revista da Veja, assim, há 20 anos atrás, estava assim, Rivotril causa demência, né? E causou um boom, assim, né? Rivotril causa demência? Não, causa uma perda cognitiva. Não você pega... É que é um medicamento que atua no neurotransmissor inibitório. Inibitório, a pessoa exatamente. começa a ter lapso de memória, começa a não lembrar de algumas coisas. Sim. Não é necessariamente demência, mas vai ter prejuízo cognitivo. E a gente vê que, assim, existe 2 tipos de dependência, assim. Tem a dependência química. Então, esse caso que você falou, na época que eu trabalhava no SUS, Wesley, às vezes eu pergunto, quanto tempo você está tomando bromazepam, o clonazepam, o diazepam? Ah, doutora, desde que eu fiquei grávida. Ah, mas quantos anos tem seu filho? 40 anos. Exatamente. Então, aí você pensa você tirar uma medicação que já está condicionada para a pessoa tirar 40 anos, né? A pessoa nem sabe viver sem aquilo. Não. Então, além de ter uma dependência química, e a dependência química, quando essa pessoa tira de forma abrupta, ela tem sintomas de abstinência. A pessoa acorda com tremor, acorda com tontura, ela tem sintomas físicos mesmo. Igual a gente tem do álcool, a gente vai ter com o benzodiazepine, quando a pessoa já desenvolveu a dependência. E a gente tem o fenômeno também da tolerância. Então, você começa tomando 5 gotas de Rivotril, dorme bem. Daqui 1 ano, você tá tomando 10. E não tá dormindo legal. Então, assim, a pessoa ela vai ficando tolerante à medicação. Que é a mesma coisa do álcool. O adolescente bebe uma lata de cerveja e fica embriagado. Se você pega um etilista que bebe 2 litros de pinga, ele não tem o mesmo efeito de 2 latas no adolescente. Ele já desenvolveu a tolerância.
né? Então, existe essa dependência química, que é um problema. E existe o aspecto da dependência psicológica. Eu tenho um paciente, Wesley, que ele sempre pede receita do Rivotril Gotas e ele não toma 2 anos. Mas ele tem que ter o frasco dentro da validade, ali, dentro na mesinha ali do lado da cama dele. Porque se ele vê que não tem o Rivotril, ele fala, se eu tiver insônia e eu olhar e a medicação não tá ali, eu não vou conseguir dormir. Então, assim, é quase como se fosse um amuleto. Igual a criança dorme ali com um ursinho, o cara dorme com um frasquinho Rivotril lacrado. E ele me traz lacrado. Então, ele não toma de fato. Então, eu vejo assim que a gente desaprende a dormir na vida adulta, porque quando a gente é criança, o pediatra ensina a nossa mãe como que a gente tem que dormir. Todo pediatra fala, olha, tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para a criança deitar, não pode comer tal coisa à noite, o quarto tem que ser escurinho, tem que ser fresco. O pediatra ensina como a mãe deve colocar a criança para dormir. E a gente começa a desaprender e fazendo tudo errado, né? E existe, lógico, a diferença de cronotipo. Adolescente, a gente sabe que, né, realmente vai dormir um pouco mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde. Mas, assim, isso não é tão variável, né? Sim. Quando o adolescente... Respeita um padrão. Eu atendo muito adolescente, essa é a minha clínica. Quando o adolescente chega pra mim e fala assim, não, doutor, eu sou noturno. Já vai uma voadora no menino. Eu falei assim, mas você é morcego, você é coruja. Você não é noturno, você enxerga no escuro. Que poder que você tem no escuro? Você não faz nada, isso você não é noturno, cara. Você tá com seus hábitos e o cara tá tanto tempo ali dormindo e acordando no horário errado, que aí ele realmente começa a acreditar que o sono dele vem só 3 horas da manhã. Eu falei, mas o que você faz? Eu fico jogando, barulho de tiro no fone, falando gritando. Com os amigos. Falando palavrão, xingando a galera em 3 línguas diferentes. Adrenalina no talo. Como que você vai dormir, né? Então, eu percebo que a prescrição excessiva, né? E eu não sei os números, mas eu sei que, assim, o Rivotril no Brasil, né? Que é o clonazepam, assim, o Brasil é um dos países que mais vende, assim, mas é disparado. Então, quando a gente tem essa discrepância de vendas entre nós e, por exemplo, a Índia, população muito superior do Brasil, a China, o que está acontecendo? A gente está prescrevendo demais? Ou a gente está prescrevendo errado? Né? Então, assim, o benzodiazepínico, que para mim é o maior problema que a gente tem na psicofarmacologia hoje, é a retirada de benzodiazepínico. Tem que ir desmamando, gradual. Eu, particularmente, por exemplo, eu passo para o frasco em gotas. Então, eu vou diminuindo 1 gota por semana. Sim, é uma coisa que a pessoa, para ela não sentir no corpo dela. Só que ela tem que aderir à questão de hábito. Tem que ter um contrapeso, senão não funciona. Tem. E aí, assim, outro problema que a gente tem também é a questão de pessoas que, de fato, trabalham em turnos, né? E aí, né, médicos, pessoal da enfermagem, pessoal de segurança, que trabalha à noite. Assim, como que a gente repõe esse sono? Não repõe. Né? Então, acho que, para quem trabalha em turnos, eu atendo muitos médicos. E na BeHealth eu atendo muitos médicos. Qual que é a questão? Ter um plano a curto, médio prazo de sair desses plantões noturnos. É o que eu vejo, assim, de solução. Porque mesmo que a pessoa durma 8 horas, então o cara chega às 7 da manhã e dorme ali no período da manhã até no início da tarde, esse sono não vai ser reparador como no período da noite. O ciclo circadiano não acompanha esse ritmo que a gente está produzindo de forma errônea por conta de turno de trabalho, né? Então, do que eu vejo de solução pro pessoal que tá vendo e tá até com raiva de mim, falando, mas, pô, trabalha à noite, Ju, o que você tá querendo que eu durma certo? Plano B. Tem um plano de saída. Tem que ter um plano de saída. Tem que ter um plano de saída. Porque o cara não vai ter. Cronicamente, aquilo ali vai destruir a saúde dele. Sim. De maneira absurda.